Vlaudenice Regonato, presidente da Associação dos Autistas, ou de Pais Autistas, de Autistas de Santa Rosa, e também mãe autista, Vlaudenice. E a Fernanda Zareski Pezzi, psicóloga da Secretaria de Desenvolvimento Educacional de Santa Rosa. Nós vamos falar sobre o tema autismo e principalmente provocar você para um encontro que está programado para quando, Vlaudenice? Agora, durante a semana? Bom dia, para o dia 4, na quinta-feira. 4. Nós temos no Facebook também, ô Reneu? Hein? Sim. Então você vai para a nossa página no Facebook, tá? E para compartilhar. Isso aqui é um assunto importante. Você sabe o que é autismo? Faça essa pergunta para ti mesmo. E se a tua resposta for sim, aguarde que daqui a pouquinho tem o Zerinho de Cancião, novas atrações aqui na Noroeste. Agora, se você não sabe, fica mais perto do rádio, tá bem? Ana Paula Ferraz Calisto. É difícil ser mãe de autista? Bom dia. Não é difícil. Hoje, até quando eu pensava sobre estar aqui e falar sobre autismo, eu fiquei pensando em todo o caminho que eu percorri até aqui e tive mais uma vez a certeza que o caminho teve seus momentos de alegria, de tristeza, mas não foi difícil. Olhar hoje meu filho e ver como ele está hoje é muito gratificante e também ter a certeza que o caminho percorrido não foi difícil e valeu a pena. Muito bem. Vlaudenice, quando você teve o diagnóstico de autismo, filho ou filha? Filha. Filha. Você fez a pergunta, onde foi que eu errei ou você se culpou? Inicialmente, eu me perguntei o que é autismo. Porque foi a primeira coisa que eu senti. Parabéns, porque a reação natural, quando um filho tem qualquer tipo de deficiência, puxa, tinha que ser comigo. Entende? É um sentimento de incompetência que é ridículo, né? Porque não existe filha autista. Nós estamos agora falando de filha autista porque tem a semana do autista. Não existe mãe solteira, entende? Existe mãe e existem filhos. Nós estamos trabalhando o autismo para que algumas pessoas que ainda são mais lado social, ou seja, parem de atrasar o diagnóstico, porque o inocente não merece, tá? Pai e mãe de autista não é rótulo, tá? Então não seja estúpido em ter vergonha de ter um filho autista ou com qualquer tipo de deficiência. Acreditem, por incrível que pareça, na maldita sociedade que nós vivemos, tem gente que se preocupa, não conta nada pra ninguém. Eu não quero saber do diagnóstico. E fica tratando do coitadinho, da coitadinha, daí é um sentimento de carinho, tá? Como se fosse normal. E depois, Vlaudenice, que você veio a saber o que era o autismo? Depois que eu descobri o que era autismo, eu descobri ainda mais que em Santa Rosa não se falava em autista. Não se falava em autismo. Não se conhecia autismo. Como se não existisse autismo? Como se não existisse autismo. Isso foi em que ano? Isso foi em... Ai, meu Deus. Eu não sei. A Jaque tinha uns 5 anos, mais ou menos. Hoje ela tem 20, 15 anos atrás. 15 anos atrás. Era mais por desconhecimento ou por hipocrisia que não se falava em autismo? Eu não sei te dizer exatamente se era hipocrisia, se era desconhecimento, mas não se falava, ninguém, nenhum profissional, nenhuma mãe. A primeira mãe que eu achei foi a Ana Paula. Ana Paula Calisto. Ana Paula. Foi a primeira que disse, o meu filho também é autista. E aí então nós nos unimos para levar adiante, para fazer o conhecimento. Para trazer o conhecimento, na verdade. E terapia de grupo. Terapia de grupo. Nós trouxemos o conhecimento. Nós trouxemos as pessoas. Pode concluir. Desculpe. Nós trouxemos os profissionais para trabalhar com essas crianças. E passaram principalmente a dividir a experiência. Exatamente. Formamos o grupo, né? Nós somos as formadoras do grupo de pais. Hoje quantos? Hoje nós temos 40 famílias. Que coisa linda. Uma pergunta para Ana Paula Ferraz Calisto. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Você ama proporcionalmente os 3? Tipo, fosse uma conta de matemática, 33,33? Com certeza.
Com certeza, que nem a Anice falou, quando nós descobrimos que o Lucas era autista naquela época, ninguém se falava nisso. Ninguém falava nisso aqui em Santa Rosa, eu não conhecia ninguém. Foi aí nesse período que eu conheci a Anice, e não era, a gente não tinha aquele apoio que os pais têm hoje, né? Porque os pais hoje em Santa Rosa, eles têm assim um apoio muito grande em relação à escola, né? Em relação à associação, o que é feito pela Secretaria de Educação, pela Fundação, pelo SER, né? Naquela época não se tinha nada. Não se tinha nada do que se tem hoje, e a gente tinha que caminhar. A gente caminhou e foi descobrindo as coisas sozinho, através da internet, né? Sim. Não, eu deixei por gosto, primeiro trazer essas perguntas com duas mães, para ir para a profissional. A grande obra, a gente fica criticando o prefeito, que começa e termina o mandato sem aquela grande obra. A gente critica o vereador por não ter provocado aquela grande obra. Para nós tudo é visual, né? Olha o tamanho, olha o alcance que tem esta associação criada há 15 anos. Nem quero saber quem era o prefeito da época, não me interessa saber quem foram os prefeitos sucedâneos. O importante é que o prefeito da época e os prefeitos que vieram depois aperfeiçoaram. Tanto é que a Fernanda Zareski Pezzi, ela é psicóloga vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Educacional. Aí sim, é desenvolvimento educacional. Uma pergunta de leigo para técnico: o que é o autismo, doutora Fernanda? Bom dia, Jairo. Bom dia, então, a todos os ouvintes. É muito importante poder ouvir o relato das mães, e eu aprendi muito a partir da associação. Desde 2010, então, estou no município, e os nossos desafios começam na prática. Quando a gente encontra crianças diferentes, né? Cada uma com as suas características, e começa a se perguntar isso que a Anice dizia. Bom, o que é o autismo? Né? O que é o autismo, da onde vem, e importante tudo isso que tu trazia, porque antes do autismo a gente sempre diz que tem uma criança, um pai, uma mãe, uma família, que estão aí. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele já se manifesta nos primeiros anos de vida, e ele tem causas multifatoriais. Isso é bem importante, porque também vem reforçar aquilo que tu dizia, que não existe um culpado no autismo, né? Alguns pais, num primeiro momento, enfim, têm esse sentimento de culpa, isso que tu trazia, porque comigo, mas hoje os estudos mostram que são causas multifatoriais. Então, o autismo, ele não é decorrente de uma única causa. Então, acredita-se na interação entre fatores ambientais e genéticos, que a criança já nasce com autismo. A gente ainda não encontrou um marcador biológico. É o que os pesquisadores vêm buscando, mas ainda não tem um exame clínico, né? Ainda não foi detectado um local no qual o autismo estaria, né? Ou, enfim, do que causaria o autismo. Então, o autismo é esse transtorno do neurodesenvolvimento, e ele afeta especialmente duas áreas, que é a área da comunicação social, então, e do comportamento restrito e repetitivo. As crianças com autismo... Repete. Então, hoje o autismo, ele afeta basicamente duas áreas, que é a comunicação social, que então está envolvido dentro disso a comunicação e a interação social, e o comportamento restrito e repetitivo. O que isso quer dizer, assim, isso, né? Então, as crianças que começam a manifestar o autismo, geralmente aparece na questão da fala, né? Os pais que buscam o diagnóstico, uma das primeiras coisas, meu filho não está falando, ou está falando muito pouco, né? E aí, a partir disso, então, os pais procuram ajuda. A partir de que ano? De vida da criança? Depende muito da família, assim, geralmente a partir dos 2 fica mais evidente, né? Mas os estudos mostram que, na verdade, a criança já consegue, a partir lá dos primeiros meses de vida, tem uma característica que se chama atenção compartilhada.
que a gente já consegue perceber. As crianças ditas normais, elas têm interesse desde muito pequenas em compartilhar algum evento externo, algum brinquedo com o outro. E no autismo, isso não acontece, ou acontece de uma forma bastante precária. Então, por isso que as crianças dizem, o autista tem dificuldade de olhar, né? Os interesses, eles vão estar muito mais nos objetos do que nas pessoas. Então, o autista, ele gosta muito de ficar explorando os objetos, por exemplo. Não numa brincadeira funcional, num primeiro momento. Que é isso, então a criança fica lá rodando a rodinha do carrinho, fica enfileirando pelo simples prazer de enfileirar. Então a brincadeira, a forma como o autista começa a se relacionar com esse mundo é um pouco diferente, né, daquela criança então dita normal. Bem, não precisa você ser um expert na área. Basta você fazer uma autoavaliação, como é que foi a infância do outro filho, como é que foi a infância com teus irmãos, né? Com os sobrinhos, né? Tu vai notar que o teu filho é ou não é semelhante aos demais. O que acontece? Até que não, continua você, porque a pergunta já fica no ar. Qual é a idade ideal para a mãe e para o pai levar o filho até o profissional, e que tipo de profissional? Uma coisa que eu queria dizer para não esquecer, que é bem importante, tem muitos mitos também relacionados ao autismo, que é essa ideia assim, que o autista não abraça, não beija, né, não manifesta sentimento, que é muito equivocado, né? Isso é um mito, porque na verdade toda dificuldade comportamental que se manifesta no autismo, ela é muito decorrente da dificuldade do autista compreender este mundo da forma como a gente compreende. Então, por isso, às vezes, os comportamentos, eles não são tão adequados. Contudo, o autista tem sentimento, o autista abraça, o autista beija, o autista ama, né? E todos os sentimentos que compõem o ser humano. Então, tu perguntava da idade e trazia antes tem uma idade também. Tem uma idade ideal aí? E o retardamento, eu vou dizer pra ti, porque não adianta tu pegar e apontar o dedo pro outro, certo? Eu sou pai, aliás, eu sou pai e avô, e breve bisavô. O tempo passa, hein? Eu não sei como é que eu reagiria. Eu admito a possibilidade de que eu esconderia o problema e diria: autista é o teu filho, não o meu. O meu não é autista. Para com essa ideia de autismo. Porque tem pessoas também que não têm o máximo de Fragoso, né? Tem gente que não tem um minuto de faculdade de psicologia e fica diagnosticando as pessoas. E é muito complicado chegar. Aliás, eu quero deixar a pergunta para Ana e para Vlaudenice, se alguém se meteu. Porque às vezes tu tenta ajudar, tá? E tu acaba prejudicando. Como é que tu vai chegar em mim e dizer: olha, Jair, só tem um menino. Olha, Jair, essa tua menininha do meio aí, ela não é normal, hein? Como não é normal, rapaz? Quem é tu pra dizer que uma criança... Não, eu só tô dizendo que... Porque o pai não... Tu concorda como profissional que o pai não vê isso? A gente ama demais os filhos, não é verdade? Jairo, na verdade... O amor não nos prejudica no poder de avaliação? Pai, mãe, vó... Na verdade, cada família tem a sua história, né? E nessa história são diferentes peças até montar essa questão do diagnóstico. Como tu trazia, e as mães também, hoje Santa Rosa é muito privilegiada, então a gente tem um orgulho muito grande, porque a gente tem uma rede, através de muita luta e né, esforços, investimentos, dedicado ao autismo. Então hoje a gente consegue fazer um diagnóstico de uma forma muito tranquila, trabalhando todas as possibilidades, investigando. No caso, o psicólogo. O psicólogo, no SER, as meninas então, né, tem toda uma equipe da Fundação Municipal de Saúde. SER fica onde? Fica próximo à Igreja Batista, então é um serviço que a Fundação Municipal de Saúde dispõe. O que é o SER?
serviço? Centro especializado de reabilitação intelectual. Ali nas antigas casas dos juízes. Muito bem. Mas aí o que eu queria te falar sobre o diagnóstico? É importante que o diagnóstico seja feito com muita cautela. Então, faz muita diferença a gente escutar esses pais, avaliar com bastante cuidado essa criança, porque é um processo difícil para toda a família. Contudo, as gurias estão aqui, podem contar das suas experiências, o quanto é angustiante também quando a família busca por um diagnóstico, percebe que algo não está bem e também não é acolhida. Então, nesse sentido que a gente sempre busca acolher e ajudar as famílias e fazer esse processo de uma forma bastante cautelosa e cuidadosa. Tá bem. Porque, como eu disse, o diagnóstico do autismo, ele é todo comportamental. Então, é com base nos comportamentos da criança. Tá, e o autista depois, durante a adolescência, a juventude, maturidade, ele convive naturalmente com a sociedade. Sim, essa é a ideia, por isso que a gente acredita na inclusão, social de todos. Pezi, muito obrigado por ter vindo ao estúdio, tá? Já. Amanhã você tá de volta aqui, minha cara, Vlaudenice, Ana Paula. Pô, tu não tem um apelido? Vlaudenice? Tá bom, já que teu pai e tua mãe tinham contra você? Só que tu nasceu numa... Muito pelo contrário. Tu não nasceu numa época de um relacionamento difícil? Vlaudenice é um nome único. Não existe outra, só eu. Essa mulher tem amor próprio. Com certeza. Essa é a ideia, meu. Se tu não tiver amor próprio, entende? Coitado do autista. E aí, a falta de amor próprio é transferido para a criança, porque se tu tem amor próprio, entende? Tu vai se despreocupar com a situação de ter um filho autista ou não, tá bem? Muito obrigado por ter vindo ao estúdio, tá?